Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar a vocês uma deputada portuguesa, uma pessoa muito legal que eu conheci há alguns anos, na época das lutas contra o impeachment da Dilma Rousseff. Ela está aqui com a gente, vou colocar ela na tela já, Joana Mortágua. Joana, muito prazer, tudo bem? Olá, boa noite. Joana, vou pedir para você, inicialmente, só se apresentar aí para a nossa audiência, o pessoal não te conhece ainda, né? Por favor. Muito bem. O meu nome é Joana Mortágua, eu sou deputada do Bloco de Esquerda, é um partido de esquerda anticapitalista em Portugal. Tenho 38 anos e tenho uma ligação muito, muito forte ao Brasil e por estas lutas que nos últimos anos nos têm unido contra a extrema-direita, acabei por conhecer muitos ativistas brasileiros com quem nós temos feito uma luta conjunta pela democracia. É um gosto estar aqui a falar convosco. Muito bem. Joana, mais uma pergunta, então, sobre você, sobre a sua trajetória. Você já ocupou e ocupa vários cargos políticos importantes. Pode fazer um resumo para a gente? Eu, enquanto deputada do Bloco de Esquerda, já acompanhei períodos muito importantes da história do partido e da história do país. Ficou muito conhecido no Brasil o período da Geringonça, que foi um acordo em que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português fizeram para impedir a direita de governar. Eu, na altura, era parte dessa equipa negocial, continuo a fazer parte do Secretariado Nacional, do Comitê Nacional de Direção do Bloco de Esquerda, e no Parlamento tenho acompanhado muito questões relacionadas sobretudo com a educação. É essa a minha especialização, fui vice-presidente dessa comissão no Parlamento e pronto, é um bocadinho essa um resumo pequenino da minha trajetória. Estou também muito ligada às questões dos direitos das mulheres e acompanho também essa pauta no Parlamento. Maravilha. Joana, Portugal, eu sei que hoje tem um governo de direita, né? Eu queria que você falasse para a gente como é que está a situação do governo hoje, como é que está a situação política e econômica de Portugal hoje, qual é e quando serão as próximas eleições, qual é a perspectiva que vocês têm, eventualmente, de mudar aí a situação. Bom, nós estamos a enfrentar uma onda de crescimento da extrema-direita na Europa. E todos os principais países europeus, a França, a Alemanha, os países da Europa continental, enfrentam neste momento a possibilidade de partidos de extrema-direita ganharem as eleições, fora aqueles onde a extrema-direita já governa em participação, em coligação com partidos de direita tradicional. Portugal não vai escapar e não tem escapado a essa ascensão mundial da extrema-direita, essa onda conservadora que tem vindo a superar e que se tornou muito mais intensa desde a vitória do Trump nos Estados Unidos também. Nós sabemos que há essas ligações e que fazem com que se reacenda no partido de extrema-direita português, que é o Chega, um discurso, além de ser ultraconservador, também ultranacionalista, do ponto de vista de ataque aos imigrantes, um discurso que é muito violento em relação aos direitos dos imigrantes, e isso tem sido muito difícil de combater do ponto de vista da defesa dos direitos humanos, e de repente parece-nos que coisas que há poucos anos eram absolutamente sensatas e mainstream, senso comum da política, como a defesa dos direitos das mulheres, a defesa das minorias, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos dos imigrantes, isso de repente transformou-se em coisas radicais, coisas woke, do wokeismo, como eles querem fazer chamar. A esquerda está muito encolhida, não é encolhida, o espaço da esquerda está muito reduzido. Nós estamos com uma enorme dificuldade em disputar culturalmente uma relação de forças com a direita e com a extrema-direita.
E isso está relacionado também com o ambiente internacional, a questão da guerra, a forma como as próprias instituições europeias e os partidos do centro, os partidos que governaram a Europa, apresentam a guerra como uma inevitabilidade e dizem que a Europa tem que se armar até aos dentes e tem que deixar de gastar em educação, deixar de gastar em saúde para fazer uma corrida ao armamento, que na verdade é uma forma de financiar a economia alemã. Todas estas instabilidades estão a fazer com que haja uma corrida em direção a partidos que propõem ordem e segurança, ainda que com autoritarismo, e isso nós estamos a perceber agora. E, portanto, o medo é um grande fator de mobilização, e a extrema moderação também é uma característica do nosso panorama político. E, portanto, o que nós estamos a ver é um desvio de todo o centro político para a direita. Nós vamos ter eleições no dia 18 de maio, são eleições antecipadas, elas foram provocadas por o primeiro-ministro Luís Montenegro ter-se descoberto que o primeiro-ministro tinha uma empresa, essa empresa fazia negócios com empresas concessionárias de casinos, com um conjunto de outras empresas, e o primeiro-ministro não conseguiu explicar que não estava ligado diretamente, enquanto primeiro-ministro, a esses negócios e que se tinha desligado desses negócios enquanto exercia o seu cargo de primeiro-ministro, o que é obviamente uma quebra da exclusividade e uma quebra dos princípios de transparência. O primeiro-ministro acabou por transformar este caso numa crise política, e foi o próprio governo de direita que provocou eleições, apresentando uma moção de censura, uma moção de confiança, peço desculpa. Portanto, ele pediu ao Parlamento que sustentasse o governo. O Parlamento recusou sustentar o governo porque não tem confiança neste primeiro-ministro, e por isso nós agora vamos outra vez a eleições. São eleições que estão muito em aberto. Há uma aparente empate entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, ou seja, o Partido Centro-Esquerda com o Partido tradicionalmente de centro-direita, mas ambos a concordar muito nas questões essenciais e a concordar à direita. Ok? Nós estamos com uma crise de habitação brutal. Somos um dos países do mundo onde é mais difícil aceder à vivenda, à habitação. Somos o país da OCDE onde é mais caro aceder à habitação. Os preços da habitação subiram uma loucura, muito mais do que no resto da zona euro. Isso tem a ver com dinâmicas de especulação imobiliária, de turismo, e tem a ver com a ausência de políticas públicas. E para dar um exemplo, ontem houve um debate entre o líder do Partido Socialista e o líder do partido da direita que governa, e eles concordaram em tudo sobre a política de habitação. Ou seja, concordaram que não há nada a fazer para controlar o mercado, vão fazer algum investimento em construção de habitação pública, que vai ter algum efeito daqui a uma década, mas vão deixar as pessoas abandonadas à sorte do mercado. Na saúde, têm ambos uma enorme falta de prioridade no investimento do SNS, que é o nosso SUS, que precisa de um enorme investimento, e também nos direitos dos imigrantes, têm vindo ambos a concordar em processos mais restritivos da regularização dos imigrantes, o que para nós é muito complicado, porque nós temos uma economia muito dependente de salários baixos, uma economia muito dependente de mão de obra imigrante, e se não há processos de regularização imediata dos imigrantes,
isto transforma-se em trabalho clandestino e em sobreexploração de mão de obra imigrante. O que nós estamos a ver é que, em alguns temas sensíveis, como o da imigração, os partidos do centro e da centro-direita estão a ceder no discurso à extrema-direita para tentarem ir buscar votos. E isso é um panorama geral europeu. Muito bem. O Chega, que é o partido mais radical de extrema-direita de Portugal, que você estava mencionando agora, eu lembro que ele tinha uma perspectiva até de ganhar as eleições, chegar ao poder. Isso agora foi afastado? O Chega é neste momento o terceiro partido. O Chega, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Havia expectativa de que pudesse ter uma descida, porque o Chega esteve muito envolvido. O Partido Chega em Portugal é um partido em que teve muitos deputados envolvidos em escândalos criminais. Ladrão de malas, pedofilia, abuso sexual, violência doméstica. Há um enorme envolvimento de responsáveis do Chega em escândalos e em processos judiciais e em questões criminais. Nós não sabemos se isso vai ter impacto eleitoral. Os estudos dizem que os eleitores da extrema-direita tendem a não dar importância a escândalos criminais, de corrupção, mentiras, mas porque tendem a valorizar muito mais o discurso preconceituoso, populista. Nós esperamos que a extrema-direita estanque a sua subida. De qualquer forma, o desafio que está a ser mais difícil é ampliar o espaço da esquerda. Isso está a ser muito, muito, muito difícil, porque a forma como nos últimos anos o centro político foi capturado pelo neoliberalismo, pela radicalidade das políticas antissociais, fez com que todos os partidos do eixo democrático, mas sobretudo aqueles que têm um discurso mais social, tivessem perdido credibilidade. Há uma enorme descrença nas promessas relativamente ao reforço do Estado Social, aos direitos do trabalho, porque os partidos que governaram apropriaram-se desse discurso e traíram esse discurso. E a esquerda está a ser muito afetada por essa descredibilização do discurso democrático, social, progressista. E há, ao contrário, a criação de um entusiasmo em torno do discurso racista, preconceituoso, explicações para os problemas do país relacionadas com a imigração. Há, por exemplo, uma enorme tentativa de relacionar a imigração com a criminalidade. Nós não temos qualquer prova que haja uma relação entre a criminalidade e a imigração, nenhuma. Pelo contrário, Portugal é um país muito seguro, a criminalidade violenta em Portugal desceu. Nós temos um problema, sim, com criminalidade contra mulheres, isso nós temos, e não está relacionado com a imigração, embora o partido de extrema-direita queira, por exemplo, com a comunidade brasileira, faz isso frequentemente, tentando associar a comunidade brasileira em Portugal a criminosos e a pessoas que cometem crimes. Eu lembro do Donald Trump, ele repete o tempo inteiro que os imigrantes que entram nos Estados Unidos são criminosos. E, recentemente ele chegou até a comparar o Hannibal Lecter, aquele psicopata do filme, que eu achei impressionante. Aqueles aqui repetem tudo. Para tu teres uma ideia, quando o Trump, naquele debate, não sei se foi o Trump ou se foi
Bom, houve um debate em que o Trump foi confrontado com o facto de gente sua estar a defender que havia imigrantes do Haiti a comer cães e gatos das comunidades, animais domésticos. Essa narrativa, ela não é nova. Quando os portugueses emigraram para a França, nos anos 60, em grandes quantidades, muito pobres, muito miseráveis, o discurso que havia sobre os portugueses é que eles comiam os animais domésticos. E é exatamente o mesmo discurso. Passado uma semana disso começar nos Estados Unidos, os deputados do Chega começaram a dizer que os imigrantes em Portugal andavam a matar os animais domésticos dos portugueses para os comer. E eles reproduzem tudo o que vem da narrativa dos Estados Unidos é reproduzido aqui, mesmo que não tenha qualquer parecença com a nossa realidade. Joana, uma pergunta. Essa comunidade brasileira, eu imagino que seja uma das maiores de imigrantes em Portugal, certo? Certo. Ela tem alguma representação política? Ela tem alguma expressão eleitoral? Ou seja, esses imigrantes votam? Há muitos brasileiros que têm cidadania, porque estão em Portugal porque conseguiram obter cidadania a partir de avós, pais, descendência. Esses votam nas legislativas. E nós temos o Bloco de Esquerda tem relação com núcleos que estão ativistas, que estão organizados à nossa volta. Quando eu digo à nossa volta é porque eles estão organizados em coletivos de imigrantes ou coletivos de ativistas com os quais nós temos muita relação e que pertencem à nossa rede de ativismo que funciona para mobilizar tanto quando há mobilizações contra o Bolsonaro como quando há mobilizações a favor da esquerda portuguesa, e essa solidariedade existe. O Bloco de Esquerda tem imigrantes brasileiros nas suas listas, aqueles que podem ser candidatos. Temos, tanto nas listas legislativas como nas listas locais, por exemplo, em Almada, onde eu sou vereadora, o nosso cabeça de lista, o nosso cabeça de chapa, não é? Para a Assembleia Local é um luso-brasileiro. Nós temos nas listas, várias listas de pessoas brasileiras, mas outros grupos parlamentares também têm. O Chega tem um deputado bolsonarista que ficou cá conhecido precisamente por ser um dos bolsonaristas mais radicais, que agora é deputado em Portugal, o que aceita perfeitamente fazer parte de um partido que diz que os brasileiros e que a comunidade brasileira em Portugal é criminosa, porque pelos vistos não se identifica como imigrante brasileiro. Curiosamente, esse deputado bolsonarista em Portugal foi expulso dos Estados Unidos por imigração ilegal e teve um processo nos Estados Unidos por imigração ilegal. Veio depois para Portugal, agora é deputado e agora diz mal da imigração e dos imigrantes. É inacreditável. Pois é. Joana, uma pergunta sobre a questão, qual o impacto que tem, por exemplo, essa questão da Palestina, né, que está ocorrendo lá, aquele genocídio em Gaza, e Portugal fica mais próximo, pelo menos em relação a nós brasileiros, mesmo assim a esquerda brasileira, o mundo inteiro está prestando muita atenção, né? Na ONU tem muitos debates sobre isso. Como é que isso se é que impacta alguma coisa no debate político português? Como é que vocês estão vendo isso? Tem algum impacto, até porque o governo de direita está coligado, são dois partidos coligados. O parceiro menor desse partido é extremamente violento contra os direitos dos palestinianos e é, aliás, um partido que não hesita em descredibilizar a ONU, descredibilizar a missão da ONU para a Palestina, e é um partido que tem muitas ligações ao sionismo. Muitas ligações aqui à Embaixada de Israel, e, portanto, nisso aproxima-se muito da extrema-direita. O governo tentou, aliás, quando
esse partido, que chama-se CDS, que tem o Ministro da Defesa, quando confrontado com o plano de Trump de arrasar Gaza para fazer uma estância turística, esse plano que foi apresentado por Trump de expulsar os palestinianos e transformar Gaza num resort de luxo, o nosso Ministro da Defesa disse que isso era um problema interno dos Estados Unidos, política interna dos Estados Unidos, que ele não ia comentar. Como se a invasão da Ucrânia fosse política interna da Rússia. Mas aí já não é. A invasão da Ucrânia já não é política interna da Rússia, já diz respeito a todos. Há uma hipocrisia enorme que faz com que, mesmo condenando o genocídio, Portugal agora já quebrou o negócio de armas com Israel, mas não há uma denúncia muito clara de que a Europa exportou armas para Israel durante todo este período do genocídio. Mesmo durante a guerra da Ucrânia, a Ucrânia a precisar das nossas armas para se defender da invasão de Putin, e a Europa continuava a exportar armas para Israel. Não há uma condenação clara do genocídio, e Israel continua a ser considerado um aliado. Não é considerado um Estado terrorista, que é aquilo que deveria, obviamente, ser considerado por qualquer Estado de bem, e isto, na verdade, significa que há governos, a maior parte deles, que estão a aceitar o fim do direito internacional. É a falência do direito internacional, é a falência das instituições internacionais e é a vitória de Trump na imposição de uma ordem anárquica em que quem cometer mais genocídios, quem for mais brutal, ganha. O que é que nós notamos? É que a resistência, ou melhor, a denúncia do genocídio tem ajudado a politizar uma geração mais jovem de ativistas que observam tudo isto e que não conseguem ficar calados, e que, portanto, essa solidariedade com a Palestina ajudou a criar uma geração de jovens que olham com muito menos hipocrisia e com muito mais realismo para as relações internacionais, e que percebem que o mundo está a deixar acontecer um genocídio à frente dos nossos olhos. Joana, sobre a questão da Ucrânia, da guerra, né, eu tenho acompanhado, você tem um discurso muito belicista, cada vez mais belicista vindo da Europa. Preocupa a gente, porque a gente soa um pouco o período anterior à Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, a Inglaterra, o Reino Unido falando em enviar soldados, o Macron fez um pronunciamento muito alarmista, falando que a Europa tem que se preparar para a guerra. Como é que está esse discurso da guerra em Portugal? Está ecoando muito na população, na opinião pública? Como é que os partidos aí do Bloco de Esquerda estão se posicionando? Está a ecoar muito, até porque os líderes europeus do centrão, do centro neoliberal, encontram na suposta ameaça de invasão russa, no perigo existencial que a Rússia significa, a sua forma de sobrevivência política. Então, o que eles prometem ao eleitorado é armamento e segurança face a uma invasão russa. Não prometem uma vida melhor, não prometem mais segurança cibernética, não prometem regulação das redes sociais, não prometem combater as redes de extrema-direita nas redes sociais, que é assim que a Rússia interfere em eleições na Europa. A Rússia não precisa de invadir a Europa com tanques, porque basta-lhe que a extrema-direita ganhe na Europa toda para a Rússia controlar a Europa. E isso ganha-se com ciberataques, com controle de redes sociais, com manipulação de eleições. Mas essa percepção de que a Europa tem um déficit tecnológico, que a Europa precisa de desenvolver sistemas de pagamento próprios, precisa desenvolver sistemas de satélite próprios, sistemas de cloud próprios, que não podemos depender nem dos Estados Unidos, nem da China e da Rússia
para o desenvolvimento tecnológico da nossa segurança, em vez de perceber isso, a Europa quer converter a economia das potências europeias numa economia de guerra. E isto significa, por exemplo, que a Alemanha, que não está a conseguir competir com a China no mercado automóvel, quer que todos os países europeus comprem armas à Alemanha para eles poderem reconverter a sua indústria de indústria automóvel para indústria de armamento. E isso significa que nós podemos vir a ter uma coisa que não existe desde a Segunda Guerra Mundial, que é o rearmamento da Alemanha através deste discurso sobre a invasão russa. Sendo que todo este armamento poderá muito em breve estar na mão da extrema-direita, que está muito perto de ganhar eleições, tanto na Alemanha como na França. É um discurso quase de apelo à guerra, que não faz sentido e que só aumenta o receio popular e só aumenta o desvio das pessoas para soluções autoritárias e de ordem e segurança. Isto não quer dizer que a Europa não tenha que se defender, tem, mas a Europa tem 3 vezes mais capacidade militar do que a Rússia. E, portanto, a Europa tem poder militar para se defender da Rússia. Aquilo que nós precisávamos, o que o Bloco de Esquerda defende, era retirar esse poder militar que hoje está sob o comando dos Estados Unidos. Portanto, neste momento, esse poder militar europeu está organizado no pilar europeu da OTAN e a OTAN está nas mãos de Trump. E, portanto, é preciso retirar a Europa da OTAN, debaixo do comando da OTAN, e fazer uma cooperação europeia de defesa que não seja submissa aos Estados Unidos, que seja autónoma e que seja feita para a defesa e não para o ataque. E, portanto, e que não obrigue os Estados a gastar mais em armas do que gastam em educação, que é aquilo que neste momento estão a pedir a Portugal. Estão a pedir a Portugal que gaste em armas muito mais do que aquilo que gasta em educação. Joana, última pergunta sobre a relação de Portugal com o Brasil. A relação histórica todo mundo conhece e qual é a expectativa que você tem de como essa relação cultural, política, econômica, ela pode beneficiar ambos os países, né? E por fim, como é que você está vendo a situação política no Brasil hoje? A situação no Brasil não está melhor do que a portuguesa. Eu sinto uma enorme instabilidade na situação brasileira, uma instabilidade muito parecida àquela que se sentia nos períodos pré-impeachment da Dilma, e que está relacionada com a dificuldade em sustentar o governo no Parlamento e com a evidente, quer dizer, cada vez se torna mais evidente que nem todos os partidos que fazem parte da base do governo do Lula querem comprometer-se com a candidatura do PT no futuro e com o poder das emendas, com o poder que as emendas deram ao Parlamento, retiraram muito poder negocial ao governo, mas eu não me quero perder porque eu acompanho muito a política brasileira e não quero ser comentadora de política, não é esse o meu papel. Eu vou-te dizer o que é que me está a preocupar neste momento no Brasil. Está-me a preocupar que o governo do Lula não entregue o suficiente do ponto de vista popular, social, do ponto de vista económico, para garantir uma barragem à extrema-direita, e está-me a preocupar muito as questões ambientais e a possibilidade de exploração de petróleo na Amazónia. Eu sigo muito a preparação da COP
da COP de Belém, que está a ser preparada. Tenho ouvido muitas associações de povos ribeirinhos, de povos indígenas, a dizer que não estão a ser suficientemente envolvidos na COP, e acho que seria um desastre para o país, para o mundo, se o Brasil abdicasse de ser líder na transição climática e na proteção ambiental em nome de negociações internas para manter arranjos governamentais que exigem como moeda de troca a exploração de petróleo no Amapá e em estados, eu julgo que é no Amapá que está neste momento a ser negociado. E, portanto, acho que a responsabilidade do Brasil do ponto de vista ambiental é enorme, sobretudo pela proteção da Amazónia, e dizer ao mundo que é o governo do PT que vai começar a explorar petróleo na Amazónia é muito, muito difícil de encaixar. As nossas relações, nós temos uma comunidade migrante gigante aqui, temos feito o Bloco de Esquerda tem feito uma defesa muito grande que essa comunidade possa estar o mais integrada possível. Fizemos, por exemplo, uma intervenção grande do governo por causa dos professores que não estavam a conseguir equivalência para dar aulas em Portugal, e eu acho que a comunidade brasileira em Portugal, a comunidade brasileira de esquerda, não bolsonarista em Portugal, sabe perfeitamente que conta com o Bloco de Esquerda na defesa dos seus direitos, nos seus direitos de imigrantes e nos seus direitos de residentes e também de portugueses, porque há muitos que são luso-brasileiros e é assim que vai continuar. A comunidade é tão grande que nós já comemoramos o Carnaval com blocos na rua. Já há, todo domingo há uma roda de samba em qualquer lado. Basta procurar um forró, há uma roda de samba, é uma partilha cultural de facto muito grande, e hábitos que fazem parte da cultura brasileira que para nós se estão a transformar também em coisas normais e habituais. Muito bem. Então, para finalizar, quais lugares do Brasil, as cidades que você mais gosta, ou que você conhece mais? Eu conheço Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Acho que são esses os que eu conheço. Eu acho que ainda não fui aos lugares que eu mais gosto no Brasil. Mas tenho vindo a descobrir São Paulo, que eu tinha enorme preconceito, porque eu tenho muita insegurança em cidades muito grandes, mas ultimamente, como foi lá que eu fui, percebi que também há vantagens. As grandes livrarias, os grandes centros culturais, a grande arquitetura, tudo isso faz sentido. Eu adoro o Rio tem problemas, assusta-me o caminho que o Rio está a levar politicamente, e adorava também conhecer a Bahia fora de Salvador e ir por aí afora para desbravar o sertão. Mas eu tenho muitos planos de viagens ao Brasil, nunca concretizados, espero um dia venham a ser concretizados. Eu queria deixar, não sei se vamos terminar, mas eu queria deixar uma mensagem porque morreu recentemente, estes dias, uma ativista brasileira, a Marielle Ramírez, fundadora do Fora do Eixo e da Mídia Ninja. Grande parte da minha integração na política brasileira foi feita através da Mídia Ninja. Eu conheci bem a Marielle nessas ocasiões. Ela era, de facto, uma ativista de corpo inteiro, e eu queria deixar uma mensagem de homenagem à Marielle, mais uma Marielle incrível que nos deixou, julgo que ontem. Eu fiquei sabendo, uma pena também deixo mensagem de solidariedade a ela e ao pessoal todo do Mídia Ninja. Jonathan, muito obrigado pela conversa, pela entrevista.
boa sorte para você aí no Bom, processo. 1º de maio. É isso aí. Viva o 1º de maio, né? Hoje é 1º de maio. A gente vai mostrar aqui. A gente está gravando essa entrevista no 1º de maio. Joana, então, forte abraço aí, boa sorte para você. Obrigada.